da permeabilidade das membranas celulares e os conhecimentos prévios que vocês devem revisar para compreender como as moléculas vão atravessar a membrana são as propriedades da água, né? Pois todos os elementos que nós vamos analisar para serem absorvidos ou excretados da célula, eles estão dissolvidos em água. As biomoléculas, proteínas e lipídios, mais especificamente os fosfolipídios, bem como a estrutura das membranas celulares. O modelo mosaico fluido que descreve essa estrutura. Então, olhando aqui a concentração de alguns íons dentro e fora de uma célula típica de mamífero, nós podemos observar que as concentrações são bem diferentes. Para o sódio, por exemplo, no intracelular está variando entre 5 e 15 milimolar, enquanto no extracelular é na faixa aí de 145 milimolar. Então, uma diferença de 10 vezes, né, mais concentrado no extracelular. O que também acontece com o cloreto, por exemplo, bem mais concentrado no extracelular, e é o inverso do potássio. Potássio, 140 milimolar no intracelular e apenas 5 milimolar fora da célula. Então, a manutenção dessas diferenças é tarefa da membrana. Além disso, os outros elementos que vocês podem observar aqui. Bom, isso eu estou falando de uma célula, de um organismo pluricelular. Mas também os organismos unicelulares marinhos são envoltos por uma membrana e vão precisar regular essas diferentes composições entre a água do mar e o seu interior. Além disso, as variações de íons, por exemplo, na água do mar mudam substancialmente ao longo do dia nos ambientes estuarinos. Então, para entender como funciona a fisiologia dos organismos que habitam esses ambientes, compreender as propriedades básicas do funcionamento de uma membrana é fundamental. Esse é um modelo que vocês já estudaram, né? Um modelo de composição de membranas biológicas, basicamente uma dupla camada de fosfolipídios com o interior aqui da dupla camada com as caudas apolares hidrofóbicas dos fosfolipídios, as duas superfícies, né, interna e externa, são as cabeças polares hidrofílicas dos fosfolipídios, e há uma série de proteínas que atravessam a membrana, né, de uma superfície a outra, as proteínas transmembrana. Bom, então, quando uma molécula precisa atravessar a membrana, basicamente ele pode passar ou pelos lipídios ou pelas proteínas. Quando a gente olha para uma estrutura dessas, o que deve vir à mente sempre é essa possibilidade da permeabilidade seletiva que esse modelo oferece para as células. Então, num exemplo hipotético aqui, com uma dupla camada de fosfolipídios esquematizada aqui, e aqui uma proteína transmembrana, que é um canal, que tem um poro aqui, central. E eu coloquei um elemento hipotético com uma concentração maior desse lado em relação aqui ao lado de baixo da figura. Como eu descubro por onde esse elemento vai tentar atravessar a membrana? Se há uma diferença de concentração, certamente vai haver um movimento, porque os elementos tendem a se deslocar do meio mais concentrado para o menos concentrado até atingir o equilíbrio, visto que aqui é uma maior concentração de energia e os processos naturais do universo eles tendem a dissipar essa energia. Bom, para eu aferir se essa substância vai passar para o outro lado da membrana através dos lipídios ou através da proteína, eu preciso conhecer a sua natureza química. Então, se essa substância for uma molécula hidrofóbica, vai ter afinidade por lipídios. Se ela for pequena, mais fácil ainda o seu trânsito pelo meio das caudas dos fosfolipídios. E se ela não tiver carga, perfeito, ela está totalmente favorável aí à interação com os fosfolipídios. Ela tem afinidade pela bicamada lipídica e o transporte deverá ocorrer naturalmente por entre os fosfolipídios, a favor do gradiente de concentração, de modo que não há gasto de energia. Esse processo
é chamado de difusão simples, quando ocorre através da camada lipídica. E é um tipo de transporte passivo. Se por outro lado a molécula é hidrofílica, se ela é grande e principalmente se ela tiver carga, ela não terá afinidade pela camada lipídica. Tá? Um íon ele vai estar rodeado por moléculas de água, né? Vai estar hidratado e isso dificulta, impede na verdade a sua passagem através da camada lipídica. Nesse caso, a substância tende a passar por dentro de uma proteína, mas claro, só vai passar se houver uma proteína específica para essa substância em questão. Entretanto, se isso aqui for, por exemplo, um íon de sódio e essa proteína for um canal para sódio, o canal estando aberto, o transporte irá ocorrer a favor do gradiente de concentração, de modo que mais uma vez não há gasto de energia. Então é um transporte passivo também, mas é uma difusão facilitada. Por quê? Porque a proteína é específica para aquele elemento. Então o transporte vai ser mais rápido do que na difusão simples, onde todos os elementos que têm afinidade pelo lipídio estarão passando pela mesma parte da membrana. Bom, então o que a gente viu aqui foi o transporte passivo, sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. O soluto se desloca então a favor do gradiente de concentração, de modo que não há gasto de energia. Se a natureza química da molécula favorece que ela atravesse pelos lipídios, é uma difusão simples. Se ela não tem boa interação com os lipídios, precisará passar por uma proteína e a difusão será facilitada. Pois bem, quais moléculas têm afinidade pelos lipídios? As moléculas que são hidrofóbicas, elas são apolares. Por exemplo, oxigênio, CO2, nitrogênio, são moléculas que não têm uma grande diferença de eletronegatividade nos seus radicais, não geram aí, não configuram a molécula polar. Outras moléculas como hormônios esteroides, então sempre que for pequeno, sem carga e com alto componente hidrofóbico, tem facilidade para passar pela dupla camada lipídica, difusão simples. A água, ela consegue, assim como outros elementos polares, sem carga, consegue atravessar pelos fosfolipídios, tá? Isoladamente, mas com uma afinidade muito menor do que o primeiro grupo. Já moléculas maiores, polares e, portanto, hidrofílicas, mesmo que não carregadas, esse transporte vai ser muito difícil. Precisaria de uma diferença de concentração altíssima que não deve ocorrer aí dentro do ambiente biológico. Uma diferença suficiente para que atravesse pela camada lipídica. Então são moléculas aí, uma glicose tem 24 átomos, tem uma série de grupos hidroxila que vai se complexar muito com várias moléculas de água, formando aí um agregado muito grande que não deve conseguir passar pelos lipídios. E por último, os íons. Então esses elementos todos, por terem carga, né, vão se combinar muito forte com as moléculas de água. Os íons que têm aí sua carga positiva vão atrair o oxigênio da molécula de água. Já o cloreto e outros íons com carga negativa vão atrair as moléculas de água pelos átomos de hidrogênio, né, pelo polo positivo, formando um íon hidratado que não conseguirá passar pela camada lipídica. Então esses segundo e terceiro grupo normalmente vão atravessar a membrana pelas proteínas. Ok, mas e se eu quiser, se a célula precisar colocar uma substância onde já tem muito, ou seja, contra o gradiente de transportação, de concentração, é possível? Como que vai se dar esse transporte? Bom, nessa situação, pela camada lipídica, não é possível. Pela camada lipídica, só vão atravessar os elementos que têm afinidade pelos lipídios e sempre a favor do gradiente de concentração, portanto, por transporte passivo. Um elemento dessa natureza precisa se complexar com uma proteína específica para ele, mas que tenha também um sítio de ligação para o ATP, por exemplo, que é a molécula energética mais famosa da célula, o trifosfato de adenosina.
ele vai transferir um dos seus fosfatos, o terceiro fosfato, para um dos aminoácidos da proteína, alterando a conformação dessa proteína e favorecendo com que o sítio de ligação do elemento transportado troque de superfície. Com a hidrólise desse terceiro fosfato, a sua liberação do fosfato inorgânico na solução aquosa, a proteína perde afinidade pelo soluto, que é então liberado na outra superfície da membrana. Então é um transporte contra o gradiente de concentração, portanto necessita um gasto de energia. É o chamado transporte ativo. O transporte ativo ele é realizado pelas proteínas permeases denominadas bombas. Tá? Então temos aqui um resumo da permeabilidade das membranas a solutos. Transporte passivo a favor do gradiente de concentração, logo ele é sem gasto de energia. Se a molécula tem afinidade pelos lipídios, ela vai atravessar por difusão simples. Se ela não tem afinidade pelos lipídios, precisará de uma proteína específica. Há dois tipos de proteínas que favorecem a difusão facilitada. Os canais para íons, canais iônicos, que serão específicos para cada íon em questão, e as proteínas permeases, também chamadas de carreadoras, que vão transportar moléculas maiores. Na difusão facilitada, portanto, a favor do gradiente de concentração. Já o transporte contra o gradiente de concentração e que, portanto, consome energia, o transporte ativo, só será realizado através das proteínas permeases. E nesse caso elas têm um apelido, um nome específico, chamada de bombas. Tá? Por fim, existe uma outra forma de equilibrar a concentração entre dois lados de uma membrana biológica. Quando ela for impermeável ao soluto, então, por exemplo, uma membrana com canais iônicos que estejam fechados, por exemplo. Então, os íons não têm afinidade por lipídio e os canais estando fechados, eles não vão passar para o outro lado da membrana. Nesse caso, a alta concentração de elementos do soluto de um lado da membrana tende a puxar a água. A água, ou seja, o solvente vai se deslocar para o lado mais concentrado, de modo a atingir aí o equilíbrio da solução. Então, embora tenha um volume maior no lado direito, a concentração está igual dos dois lados aqui do sistema. Esse fluxo de solvente para atingir o equilíbrio é o processo chamado de osmose. Então, osmose é o movimento do solvente, enquanto que a difusão é o movimento do soluto. Bom, eu sugiro que vocês deem uma lida aí nas sessões 9 a 19 do capítulo 3 do livro Biologia Celular e Molecular do De Robertis, que está aqui na minha biblioteca da Unifesp. Tá? Esses conceitos estão explicados lá com alguns exemplos e nos vemos na continuidade dessa aula. Mais um videozinho curto de complementação. Até já, pessoal!